porque a Secretaria Nacional do Consumidor anunciou a proibição de publicidade de jogos de apostas online voltada para crianças e adolescentes. Essa medida estabelece uma multa diária de até R$50 mil para as empresas que não cumprirem essa nova regulamentação. A norma publicada no Diário Oficial da União estabelece que no prazo de 10 dias, as plataformas de apostas online apresentem um relatório de transparência com ações para garantir o cumprimento da medida e cumpre determinação do Judiciário, que também proibiu o uso do Bolsa Família para a realização de apostas. Então, o governo proibindo publicidade de bets para menores. Você, Cristiano Beraldo, medida acertada? Caniato, me explica como é que isso vai funcionar. Hoje, as crianças, os jovens, os menores de idade, acessam através de celular, iPad, computador, acessam as plataformas de vídeo, enfim, estão expostos ali na internet a publicidades mil. Você imaginar que simplesmente decretar é o quê? A Bet não vai poder fazer anúncio na escola, na escolinha de futebol do bairro? Se não for isso, Caniato, eu fico aqui em dúvida de como é que vai funcionar, como é que vai ser a fiscalização disso, né? Aquelas coisas onde tenta se criar alguma coisa que pareça ser muito politicamente correto. Estamos cuidando das nossas crianças. As crianças não vão poder apostar nas bets. Mas, enfim, tem a publicidade. Aí não pode a publicidade. Aí vai na Bet, a Bet também você tem que dizer que você tem mais de 18 anos e tal. A pessoa clica ali, pega a identidade do pai, coloca da avó, da tia. Então, esse é o tipo de coisa que soa bonitinho, mas para resolver o problema de uma maneira concreta, na minha opinião, não contribui com absolutamente nada. A Senacom emitiu uma nota técnica só para a gente trazer uma informação adicional para conseguir esse debate. Eu me lembro, viu, Beraldo, que tempos atrás houve restrição, proibição de publicidade para crianças na TV aberta, hein? E era um nicho que movimentava assim, milhões, centenas de milhões, certamente, por ano. E aí muitas das televisões abertas acabaram extinguindo a sua programação infantil. Pô, quem não se lembra, né, de tantos programas infantis conhecidos pela manhã? Encerraram essas programações porque não havia mais possibilidade de receber esse tipo de publicidade, proibição de fato. Mas a nota técnica da Senacom diz o seguinte, eu abri aspas, diversas publicidades que estão sendo realizadas por influenciadores menores de 18 anos, mirins, direcionadas para crianças e adolescentes, o que demonstra indícios de afronta às garantias previstas no Código de Defesa do Consumidor, fecho aspas, essa afirmação do órgão nesse documento, nessa nota técnica. Então, algumas publicidades, Dávila, se utilizavam de atores, né, de crianças, de adolescentes, com o objetivo de fisgar também esse público, o público infanto-juvenil, Dávila. Caniato, certamente. Esses influenciadores infanto-juvenil, não dá para você anunciar no canal Disney para criança, tudo bem, mas eu concordo com o Beraldo. Um jovem de 13 anos, 12 anos, apaixonado por futebol, ele entra e procura jogos, últimos gols, tem propaganda lá, o que vai fazer? Vai impedir que um jovem veja a propaganda das bets? É uma coisa inacreditável. Esse é o tipo de lei feita por burocrata que acha que controla a realidade. Isso não faz o menor sentido. Eu quero ver, esse caso é um caso típico. O que garotos que gostam de futebol farão? Não podem mais entrar num canal para ver os últimos lances, tal, que ali é patrocinado pela Bet? É óbvio que isso não vai acontecer. Então, é mais uma lei daquelas que não pegarão porque não estão associadas com a realidade do mundo que vivemos. Pois é, agora tem um outro trecho do documento, viu, Mota, que poderia ser colocado numa nota técnica para 1 milhão de produtos. A presença constante de anúncios, publicidades e recomendações personalizadas levam os usuários a consumirem produtos e serviços de forma impulsiva. São estímulos excessivos aliados ao desejo de pertencimento e à pressão social que influenciam as escolhas
fazendo com que os consumidores participem reiteradamente de disputas como autoafirmação. Quase uma tese, né, Mota? Mas a gente pode utilizar isso para praticamente tudo, né? Pode, e eu vou. Eu me lembro, Caniato, quando a publicidade de cigarros foi proibida. Eu sou de uma época em que os melhores comerciais da televisão eram os de cigarro. Eram comerciais fantásticos. De uma hora para outra eles sumiram, porque a publicidade de cigarros foi proibida para desestimular o fumo. Eu não sei se essa proibição teve algum efeito sobre o número de fumantes. O que eu sei, Caniato, é que, ao mesmo tempo em que a publicidade de cigarro foi proibida, a divulgação do uso da maconha ficou cada vez maior. A indústria cultural, as novelas, os filmes, as séries, as matérias, os influenciadores divulgam, promovem o uso de droga como uma coisa normal. Você não tem dificuldade nenhuma de encontrar pessoas influentes que dizem: fumo maconha sim, maconha não vicia. Eu fumo maconha há 50 anos todos os dias e nunca fiquei viciado. Vocês estão pensando que é paródia? Isso é uma declaração ipsis literis, dada por uma grande figura cultural brasileira. Isso afeta as crianças. É lógico que afeta crianças e adolescentes. Caniato, não há um único dia em que eu vá à praia aqui no Rio de Janeiro e que eu não veja adolescentes e crianças fumando maconha. E até hoje eu não vi nenhuma agência estatal, nenhuma secretaria disso ou daquilo se posicionar contra isso. Pois é, agora houve lá atrás, né, Dávila, um movimento inclusive de várias figuras do atual governo no sentido de regulamentar as apostas online. Muitos entendiam que isso poderia até incrementar os cofres do governo. Depois, lá na frente, aqueles mesmos que pensaram que essa poderia ser uma boa saída, começaram a se questionar se não teria sido um tiro no pé em razão, claro, dos malefícios do jogo. E a gente discutiu aqui o quanto o jogo ajudaria no progresso do país, né? Ajudaria no quê? Acho que praticamente todos vocês, salvo o Beraldo, que defendia o jogo em espaços físicos, nos cassinos, acho que vocês se colocaram de forma contrária às bets. Não parece que agora os arrependidos pensam em maneiras de você minar ou pelo menos consertar aquela decisão que foi tomada lá atrás? Caniato, como nós falamos sempre aqui no Pingos nos Is, política sem convicção custa caro. Esse é o típico exemplo. O que acontece? A ideia é aprovar a legalização das bets para poder arrecadar mais. O governo quer qualquer atividade que ele possa arrecadar mais. Se poder arrecadar, vamos legalizar, fazer qualquer negócio, porque significa mais dinheiro no cofre e aí menos esforço para cortar a despesa. E aí, esse oportunismo, essa maneira utilitária de olhar as coisas, tem enormes implicações, como a gente já discutiu aqui. Implicações de vício, saúde, envolvimento de menores, utilizar boa parte do orçamento familiar para apostar ao invés de sustentar a família, enfim, todos esses problemas e implicações negativas do jogo. Mas o objetivo número 1 é assim: algum técnico foi lá, Caniato, e disse assim: se nós legalizarmos a bet, podemos receber mais de 1 bilhão aí em arrecadação. Esse é um ótimo negócio. Aí alguém fala: é uma ótima ideia, então vamos colocar esse negócio para votar. Então, assim, é o típico da política pública dissociada de valores, e de convicções, e de princípios. E esse oportunismo custa caro. Aí, quando o estrago está feito, tem que agora descobrir uma desculpa política para retroagir. Mas agora é tarde. O estrago já está feito. E eu quero ver quem vai ter coragem de puxar o fio da tomada, desligar e falar: vamos dar um cavalo de pau numa medida que se provou muito ruim para a sociedade brasileira. Vai ser difícil dar um cavalo de pau, porque da maneira como as empresas estão avançando, se estruturando e penetrando em tantos segmentos, por exemplo, daqui a pouco, eu acho que coloco 2 anos aí,
vai ser impossível realizar os torneios de futebol sem a presença das bets, que vão ser os maiores patrocinadores, sem sombra de dúvida. Quer fechar você, Beraldo? Não, sem dúvida, isso tem acontecido, né? E tem essas ondas. O Mota citou o cigarro, também publicidade de bebida alcoólica, né? As propagandas de cerveja, sempre muito comentadas e tal, e agora são as bets. E as bets foram conectadas a um ambiente que é muito mal explorado no Brasil, que é o futebol, se a gente comparar com grandes times e grandes ligas do mundo todo. Se a gente olhar para os times europeus, times com muito menos torcida são muito mais potentes do ponto de vista econômico do que os times brasileiros, que vivem enrolados em dívidas, em confusão e tal, e agora parecem estar ali se organizando a partir das SAFs, né, das sociedades anônimas do futebol, e alguns times que, esses exemplos sempre acontecem aqui e ali, que vão internamente tomando medidas para terem uma administração correta e coerente com o propósito, que é ter um time competitivo. Só que as bets vêm colocar um dinheiro muito grande em patrocínio dos times, e aí isso abre as portas para o contato com os jogadores, e você sai daquele ambiente de cassino, por exemplo, que é suas cartas contra as cartas do outro. É a roleta que, enfim, vai dar o número que der. Quando você abre o espaço para ter uma relação promíscua entre o interessado em faturar, que é a bet, e o jogador que também quer faturar, aqueles que não têm caráter nem vergonha na cara, e aí você tem um problema estabelecido, que é a manipulação das bets. Então esse é um problema adicional, que inclusive no Brasil já tivemos aí a CPI das bets e tal. Então esse problema é um fato concreto. Isso é que me deixa louco, Canhato, porque as pessoas, entendendo que aquelas acusações que sempre aconteceram de que o juiz foi comprado, que teve dinheiro para o time, para os jogadores do outro time e tal, hoje está comprovado. Jogadores que na sua atuação profissional aceitam ter um determinado tipo de comportamento, ou para cavar uma falta, uma expulsão, isso ou aquilo, simplesmente para ter o retorno financeiro, o que destrói por completo toda a lógica da torcida pelo esporte. E mesmo assim, essas empresas continuam nadando de braçada. É incompreensível isso, no meu ponto de vista. E a gente precisa atacar isso de cima e não ficar nesse varejinho. Porque o problema é a publicidade para a criança. Não, o problema não é a publicidade para a criança. A criança não pode apostar por outros motivos, mas o problema não é a publicidade, até porque ela será exposta à publicidade de qualquer maneira. Aliás, nesse tipo de coisa, o boca a boca é a pior publicidade. É a criança ouvindo o pai dizer que ganhou um dinheiro, que já fica ali toda oriçada para fazer igual. Então, assim, o Brasil é especializado nisso, né? Fica tratando problemas sérios de uma maneira superficial para isso, para faturar. O que eu quero? Eu quero faturar. Então, dane-se o resto. O resto a gente faz a nossa narrativa, a gente constrói a nossa realidade para poder atingir o objetivo final, que não é faturar para investir na população no país, não. É faturar para tampar buraco de incompetência e dinheiro mal gasto, onde temos um país que a cada ano oferece menos e pior à sua população. Essa é a realidade do Brasil. É uma boa consideração essa em relação à publicidade, mesmo porque a gente precisa olhar para os cigarros eletrônicos, né? Não são autorizados no Brasil, proibida a venda, não tem publicidade e os jovens consomem, fumam o tal do pendrive. E aí, qual é a explicação que vão dar agora? Bem, a gente vai seguir atento a essa discussão, qualquer novidade aqui em primeira mão na Jovem Pan News.